utilizado por Jesus era o suco da uva, mencionado em Isaías 65:8, pelo seguinte: 1 Coríntios capítulo 5 nos esclarece uma coisa importante. Vou ler os versos 6 e 7, você vai perceber como a Bíblia se autoexplica. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O apóstolo Paulo aqui pega o exemplo do Antigo Testamento, em que havia uma festa chamada de pães asmos, ou seja, pães sem fermento, em que os israelitas comiam este pão sem fermento para celebrar o momento em que eles foram libertos do Egito e tiveram que comer no Egito a sua comida com muita amargura. O pão tinha que ser sem fermento, porque o fermento era um símbolo do pecado. E aqui ele recomenda, assim como a massa do pão era sem fermento, que nós sejamos novas massas sem o fermento do pecado. Então seria absurdo Cristo transformar o vinho, a água, em vinho alcoólico, sendo que o fermento é um símbolo do pecado e sendo que o vinho, o suco da uva, simboliza o perfeito sangue de Jesus derramado na cruz, de acordo com Lucas 22:20. Então nós não temos dúvida alguma de que Jesus transformou a água num suco de uva puro, nobre, melhor do que qualquer outra bebida que já existiu. Jamais Cristo, o ser puro, santo, transformaria aquela água num vinho fermentado. Não teria lógica alguma. Que vinho alcoólico sim existia desde os tempos bíblicos. A gente pode começar inclusive pelo livro de Gênesis. Noé, ele vai tomar vinho e se embriagar. A gente também conhece as filhas de Ló, que vão embebedar o seu próprio pai. A gente vê várias passagens que eu vou colocando aqui em cima para vocês também verem exatamente que passagens eu me refiro, que vinho alcoólico e bebidas alcoólicas existiam e que elas sim podiam embriagar. A gente sabe que a tradição judaica nos tempos bíblicos e até os dias de hoje é servir vinho alcoólico nos casamentos. A gente sabe isso também pela própria passagem do milagre do casamento em João 2:10, quando está escrito que o dono da festa fala que sempre no início se dava o melhor vinho. E quando as pessoas já tinham bebido bem, aí se dava o vinho mais barato. O que quer dizer bebido bem? Em grego, no original, está escrito metuo, que é outra palavra para embriagados. Isso quer dizer que as pessoas bebiam e quando já estavam um pouquinho embriagadas, eles começavam a dar o vinho barato. Eu imagino que tenha gente que também faça isso até os dias de hoje. Mas quando o dono da festa recebe o vinho que Jesus fez, sem saber de onde tinha vindo, ele diz que esse vinho é melhor que o melhor vinho que tinha na festa. Meu pastor falou que os judeus bebiam suco de uva. Eu sei que isso não muda o caráter de Jesus. Mas aqui, Jesus bebia suco de uva ou vinho alcoólico? Por que ele acha que o pessoal... Primeiro, por que ele acha que o mestre de sala diz que todos costumam pôr primeiro o bom vinho? E quando já beberam fartamente é que serve o inferior. Lá em Caná da Galileia, João 2. E acrescentou, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Era suco de uva do que ele estava falando.
quando Jesus toma a última ceia com os discípulos, por que depois de tomarem aqueles 3 cálices de vinho, que era o que se tomava na ceia judaica, às vezes o quarto era dedicado a Elias, a esperança messiânica daquele que seria o precursor do Messias. Então eram 3 em geral, às vezes 4. Por que todo mundo vai para o Getsemane, por volta aí de umas 7h30 da noite, não era ainda mais tarde do que isso, e ninguém consegue ficar acordado? Tome 3 cálices de vinho apenas e você vai ver o bode que dá, meu amigo. Suco de uva não. Mas vinho começa a te dar um... Se você chegar, passar do quarto e entrar no quinto, ele te dá assim uma esperteza. Mas o primeiro faz tchan, o segundo faz tchan, e o terceiro faz tchan, 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 tchan. Roda. Se você não entrar no quarto, ele começa a derrubar. Aham. Isso é a opinião unânime de todo o pessoal mestre em cultura do primeiro século, entender que aquela sonolência no jardim do Getsemane tinha sido produzida pelo vinho, pelo teor alcoólico de qualquer vinho. Para concluir, veja Paulo em Romanos 14, por que ele ia fazer aquela briga de gente que diz assim, tem gente que acha que só pode beber água, tem gente que acha que pode beber vinho, tem gente que acha que só pode comer legumes, tem gente que acha que não pode comer quase nada, ou gente que acha que pode comer tudo. Por que seria um problema se a bebida ali mencionada fosse água ou fosse suco de uva, e não bebida alcoólica, como vinho? Era só porque no meio da religiosidade judaica fanática havia alguns que achavam que beber qualquer coisa era ruim. Por isso é que Jesus era chamado de glutão. Como é que os inimigos o apelidavam? Olha isso. Glutão, bebedor de suco de uva. Ah, sim, com certeza. Suco de uva. Comedor de McDonald's, bebedor de suco de uvas e amigo de Mauricinhos e Patricinhos. É. Era assim? Ou era glutão, bebedor de vinho, meu filho? É só pensar, né? Ou leia 1 Coríntios 11. Veja Paulo dizendo sobre a ceia do Senhor. Entre vocês tem gente que se reúne na ceia, tem gente que passa fome porque não tem o que trazer de casa para comer. E a ceia ali era um jantar. E vocês têm comida beça e não dividem com ninguém. Ao passo que no meio de vocês tem gente que traz tanto vinho que acabam embriagados, caídos sobre a mesa da comunhão. Leia em 1 Coríntios 11 e me responda, tinha vinho ou era suquita? É só pensar, gente. Você perguntou se o milagre que Jesus fez, o primeiro milagre de Jesus, incitava a embriaguez. Não. Jesus não estava incitando a embriaguez dos convidados na festa de casamento de Caná, ao transformar a água em vinho. Mesmo assim, era vinho alcoólico, claro, só que muito melhor do que o bom vinho que tinha sido servido até ali, até acabar o vinho, até acabar o estoque de vinho que o anfitrião estava oferecendo aos convidados da festa. O vinho fazia parte da alimentação dos povos do Oriente Médio, como mais tarde passou a fazer parte da alimentação dos povos europeus. Como eu sou neto de italianos, eu fui criado em uma família que sempre teve vinho na mesa das refeições. Tinha sempre um garrafão de vinho no chão ao lado da mesa, no almoço e na janta, mas eu nunca vi os meus pais embriagados. E eu e as minhas irmãs tínhamos costume de beber sangria, desde criança, sangria, que é vinho com água e açúcar, na presença de nossos pais. Nossos pais preparavam a sangria. Só existia vinho alcoólico no tempo de Jesus. Alguém fala assim, não, mas aquilo era vinho sem álcool. Esse processo de vinho, de tirar o álcool do vinho, é uma coisa moderna. Os vinhos não alcoólicos que você encontra hoje são vinhos alcoólicos que passam por um complicado processo de retirada de álcool e depois precisam ser pasteurizados para não estragar, porque um vinho sem álcool, um suco sem álcool, ele estraga. E falar assim, que eles tomavam suco de uva e não era vinho. Suco de uva era inviável na época. Porque não existiam refrigeradores no processo de pasteurização. O que impede o suco de fermentar. Esses processos impedem. E a uva tinha uma colheita durante uma vez por ano, e obviamente que o resto do ano, se você fosse guardar esse suco para tomar no resto do ano, não tinha como conservar. A única maneira de conservar o suco de uva é fermentando e transformando em vinho ou em vinagre, que é outro processo de fermentação, mas fermentado. E tem álcool aí. Da mesma forma, que a única maneira de você conservar o leite por até mais de um ano, ou anos até, como você faz? Você fermenta o leite e transforma em queijo. O problema é que muitos cristãos norte-americanos, descendentes dos puritanos e metodistas que fugiram da Inglaterra até por causa da perseguição que era feita contra eles, até por anglicanos,
por outros de outra seita cristã, eles criaram, esses que foram para a América, criaram a noção de que beber vinho é pecado. Os puritanos, apesar de não proibirem o vinho, eles exerciam um rigoroso controle sobre o hábito de beber vinhos. Os metodistas que vieram depois de John Wesley baniram o álcool completamente dentre os membros das suas congregações. E foi daí que se originou a noção que muitos cristãos protestantes têm até hoje de que beber álcool em qualquer quantidade seja pecado. Essa ideia acabou se espalhando por muitas denominações, apesar de cristãos das denominações mais antigas, como as diferentes divisões do protestantismo, do catolicismo, do protestantismo, continuarem não tendo restrições a não ser contra o abuso da bebida alcoólica, que é o que a Bíblia condena, o abuso, a embriaguez. É sabido até que os monges católicos de todas as épocas foram grandes produtores de vinho e de cerveja de qualidade nos seus mosteiros. A cerveja talvez seja uma bebida alcoólica tão antiga quanto o vinho, porque ela já era utilizada pelos antigos sumérios e também pelos egípcios. Portanto, embriagar-se é pecado. Beber vinho, não. 1 Coríntios 11, 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Isto mostra que o vinho que era utilizado na ceia do Senhor em Corinto, era vinho alcoólico, porque quem ia se embriagar com o suco de uva na ceia do Senhor? Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Do mesmo modo, outro dia alguém colocou uma frase engraçadíssima, dizendo que crente não bebe, mas come que é uma bênção, né? E do mesmo modo, a glutonaria é pecado. Comer refeições todos os dias para se manter vivo não é pecado, mas comer demais é pecado. Provérbios 23, 2. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. A embriaguez e a glutonaria são companheiras, são ambas condenadas na palavra de Deus. Mas nós não paramos de comer por isso, né? Nós nos alimentamos todos os dias. Você não disse nada sobre Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, porque você poderia alegar também que ao fazer isso ele estava incentivando a glutonaria, que era pecado. Percebe? O problema está no excesso, tanto de bebida quanto de comida. E é isto que é condenado pela palavra de Deus. Deuteronômio 21, 20. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Em Provérbios 23, 20 a 21, não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Você já foi naqueles churrascos em que, às vezes, irmãos em Cristo ficam competindo para ver quem come mais, né? Então, tá vendo aí? A passagem continua dizendo: porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Portanto, glutonaria, que é comer demais, e embriaguez aparecem lado a lado junto com outros pecados chamados de obras da carne, como quais? Adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria e homicídios. Percebe? Quando você lê essas passagens e você vê aqueles, às vezes, cristãos comilões, não é? Cristãos obesos, excessivamente obesos, falando mal de gays, por exemplo, olha assim, olha a passagem. Glutonaria, bebedice, adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria e homicídio. Está tudo junto. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Algumas situações que me ocorrem agora de quando o cristão não deveria beber álcool de jeito nenhum são essas. Primeiro, antes de dirigir, porque isso é proibido pela legislação e ele deve seguir a lei do país. E também é perigoso, porque diminui os seus reflexos. Ele está mais propenso a causar um acidente. Assim, da mesma forma, aqueles que falam ao celular dirigindo. É proibido. Outra situação em que o cristão nunca deve comer, não deve beber bebida alcoólica, quando ele está na presença de outros irmãos que têm restrições à bebida ou que já tiveram problemas com o alcoolismo. Porque isso vai servir de escândalo para aqueles que não acham que não devem beber, e de tropeço para aqueles que tiveram problema com bebida. Não podem ver alguém beber na frente deles, que eles podem ficar à vontade. Outra situação em que o cristão não deve beber é na frente de crianças e jovens, se ele perceber que isso poderá levá-los a uma prática para a qual eles ainda não têm o devido controle, o discernimento de excessos, né, de se exceder naquilo. Outra situação que ele não deve beber de jeito nenhum, entre incrédulos que se reúnem para beber. Eu não estou me referindo a um jantar, a uma celebração, como um casamento, mas a reuniões em bares. O cristão não tem nada que ir a um bar beber com os amigos. Porque ele não, o que ele encontra com os amigos? Ele vai encontrar o quê? Incrédulos, que vão estar ali bebendo. A função é beber. É diferente você ser convidado para um jantar, para uma festa, ou para um casamento e serve champanhe para comemorar o casamento. Você não vai tomar uma garrafa de champanhe. Você vai brindar, né, tomar um golinho e brindar. Você vai a um jantar, serve um vinho ou uma cerveja. Obviamente, aquilo faz parte da refeição. As pessoas não convidaram você para beber, convidaram você para comer um jantar, uma refeição na qual fazem parte diversas coisas, desde a sobremesa até o vinho ou cerveja. Mas você não vai também se embebedar e também não vai comer demais, porque isso é glutonaria, e glutonaria é pecado.
A pergunta que me chega aqui é o que qualifica um vinho como kasher? Antigamente havia muitos povos que eram pagãos idolatras. E eles usavam o vinho dentro do culto. Então o primeiro requisito, obviamente, o vinho não pode ser fabricado pensando usá-lo num culto idolatra, ou pagão, ou qualquer casa de oração, ou qualquer igreja. Isso não. A segunda coisa, um vinho para ser kasher precisa que a prensa, que é a principal atividade, seja feita por judeus. Não pode o vinho ser fabricado por gentios. E também hoje em dia, nos vinhos modernos, que nós sabemos que tem muitos aditivos, é importante o rabino que vai dar o kasher ao vinho controlar se os aditivos são permitidos, se são kasher. Por exemplo, um vinho kasher le Pesach. Muitos aditivos são feitos à base de cereais, então eles podem ser hametz. Então vai ter que controlar tudo isso, ter certeza absoluta que os aditivos são kasher le Pesach. Tendo tudo isto, temos um excelente vinho. E como diz as escrituras, que o vinho alegra o coração das pessoas. E nós usamos ele para se desejar coisas boas, lechaim to life, para a vida. Olá, tudo bem? Olha aqui, alguém me pergunta assim, Jesus transformou a água em vinho ou suco de uva? Eu vou contar uma pequena história aqui. Quando eu estudava no seminário lá no Rio de Janeiro, 50 anos atrás, o nosso professor de Novo Testamento era um homem, um americano, muito cioso, e vinha de uma cultura que o vinho é muito problemático, porque o vinho tem causado muitos problemas nas famílias e muitos crentes que acabam se tornando viciados. E ele ficou durante uns 2 meses dizendo: irmãos, eu tenho uma coisa para contar para vocês, mas eu não sei se eu conto, eu não sei se eu não conto. E ficou, e ele vinha cada dia, cada lição, até que chegamos no Evangelho de João, no capítulo 2. Ele chegou e depois ele disse: irmãos, o que eu vou contar, eu não sei se eu vou contar. E foi aquela coisa. Ele disse: mas olha, Jesus não transformou água em suco de uva, ele transformou água, foi em vinho mesmo. A gente achou muito engraçado aquilo, porque foram 2 meses ele se preparando para dizer que oinos, na língua grega, não é suco de uva, é vinho. Vinho pode ser um problema quando você não tem o controle do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. De fato, nós temos esse problema. Quando Jesus chegou para Maria, disse: olha, eles não têm mais vinho no casamento de Caná. Jesus disse: o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Mas ele mandou que os serventes enchessem aquelas talhas de água, e eles encheram até a boca. E depois ele mandou que os serventes tirassem a água e levassem ao mestre Sala, ao mestre da cerimônia. E quando o mestre da cerimônia provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado água, eles puseram água e tiraram água. Mas o milagre aconteceu exatamente no processo. Enquanto eles andavam, ele chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente servem o inferior. Mas você mudou o cardápio aqui. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós precisamos ter controle. Não é se é vinho ou se não é vinho que Jesus se transformou. É se nós temos a condição de poder beber com controle, com adequação, ou não. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominada por nenhuma delas. É isto que está por trás. Não é se ele transformou água em suco de uva, como alguns querem dizer. De fato, nós não podemos mudar o texto e não criar uma condição para aqueles que não podem beber. O que você vai ter de certo é que se Cristo é a sua vida, você não vai dar mau testemunho. Se Cristo é a sua vida, você vai ser uma pessoa equilibrada. Se Cristo for a sua vida, se o Espírito Santo viver em você, você será uma pessoa que vai refletir não um comportamento inadequado pela bebedeira, mas a sensatez de falar, de cantar, de proclamar as coisas de Deus por meio do Espírito Santo e com toda a sabedoria. Ok? Fica aqui essa observação: se foi vinho ou se foi suco de uva, foi vinho mesmo. E você pode ser uma pessoa adequada se viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Ok? É uma pregação do arqueólogo, teólogo, adventista e bombadíssimo nos podcasts aí, Rodrigo Silva. E esse cara tá bombado porque ele é inteligente, fala bem, é arqueólogo, então ele tem uma certa... Não, esse cara aí ele não tá falando só de fé, não. Ele tem ciência.
muito cuidado com esse tipo de argumento, viu? O cara tem diploma. Eu sugiro que você pesquise no meio acadêmico, entre os arqueólogos, entre os historiadores, o quanto o Rodrigo Silva é respeitado dentro da academia. Ele é muito respeitado dentro da igreja evangélica, mas na academia, faz a sua pesquisa. Bom, o vídeo que eu trago dele hoje é um vídeo antigo, porque é o único vídeo que ele dá essa explicação completa. Mas se você assistir cortes de podcast dele desse ano, a opinião dele continua a mesma. Só que nesse vídeo aqui ele explica tudinho, então ele mesmo vai mostrar para nós o nível de incoerência. Eu não estou brincando, é gritante. O tema é suco de uva ou vinho alcoólico? O que Jesus tomava? E só para você saber, essa discussão só acontece dentro da igreja evangélica, tá bom? Na história, na academia, fora da igreja, não existe essa discussão. Aí, que tipo de vinho se tomava na antiguidade? Que tipo de vinho se tomava em Roma, na Grécia Antiga? Era vinho com álcool ou eles ficavam tudo bêbado fazendo orgia com suco detox? Mas por causa desses pastores fundamentalistas, teólogos, com diploma de arqueólogos, darem esse tipo de argumento, a igreja evangélica agora virou burra, dizendo que o vinho era sem álcool. Bom, vamos começar a assistir esse negócio para ele mesmo mostrar o seu nível de incoerência. Tá bom? Vamos embora. Porque, e aí, a gente pode beber vinho ou não pode? A Bíblia fala de vinho várias vezes lá. Jesus transformou água em vinho. A Santa Ceia teve o vinho. E aí? Não era vinho fermentado. Ah, como é que você fala isso, Rodrigo? Não era. E eu vou falar pra vocês por que não era. E geralmente quando as pessoas falam assim, Jesus tomava vinho, elas não estudaram cultura greco-romana. É isso. Não era vinho fermentado? Eu vou mostrar para vocês. E quem diz o contrário não estudou cultura greco-romana. Bom, primeira incoerência é que se você for argumentar qualquer coisa sobre Jesus com ele e você trouxer a cultura greco-romana para a conversa, ele mesmo vai dizer assim, não, mas peraí, Jesus era um hebreu. Mas quando ele fala sobre quem diz que Jesus bebia vinho, está mentindo, ele está falando da própria Bíblia, viu? Porque quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Mateus 11:19 diz que os fariseus chamavam Jesus de glutão e beberrão. Eu vou primeiro colocar o problema para responder para vocês. O vinho, a uva pura, só... Presta atenção nessa parte, porque ele vai dar todo o argumento contra ele mesmo. Perceba, ele vai agora falar sobre o único mês em que a uva dava naquela época, correto? Então preste atenção. Dá uma vez por ano. Eu não sei o mês que a uva dá no Brasil, no Oriente Médio em setembro. A pergunta é o seguinte, se a uva só dá uma vez por ano, a única época do ano que eu poderia ter suco de uva puro era setembro. Porque depois, o que acontece? Ela fermenta, eles não tinham geladeira, não tinha lugar de conservar a uva, então era óbvio que o vinho tinha que ser, no Novo Testamento... Então olha só, ele mesmo, de forma razoável e coerente, sabendo que não havia geladeira e nem agrotóxico que faz ter uva o ano todo, ele sabe que a uva só dá em setembro. Naquela região, naquela época, uva só dava em setembro. Ou seja, o suco da uva, antes de fermentar, o suco da uva ali fresca só poderia existir em setembro. Passou setembro, aquele suco tinha que ser armazenado, ele ia começar a fermentar e se transformava no vinho. Então, para começar dos 12 meses, apenas em um mês tinha suco de uva. E o cara já começou dizendo que em todas as passagens da Bíblia que fala sobre vinho, na verdade estava falando sobre suco. Isso aí está no começo da pregação dele, você pode assistir completo. Ele fala que em todas as passagens, quando a Bíblia fala vinho, na verdade ela está falando suco. Só que agora ele mesmo está dizendo que suco só tinha um mês no ano. Então, pelo jeito, tudo que aconteceu na Bíblia envolvendo vinho aconteceu em setembro, segundo o grandíssimo arqueólogo. E para piorar, só para você ver o nível de incoerência dele, de quem o ouve. Se você entrar lá no Instagram dele, colocar na caixinha de pergunta assim, Rodrigo, em que mês Jesus morreu? Ele prontamente vai te responder, em abril. E por que sabemos que Jesus morreu em abril? Porque Jesus morreu na Páscoa, segundo a Bíblia do estudioso aí. Jesus morreu na Páscoa, e a Páscoa acontecia no 14º dia do mês Nissim, do calendário judaico antigo. E isso sempre caiu em abril. Só dava uva
em setembro. Então, segundo o grandíssimo gênio, Jesus morreu em abril na Páscoa ele fez a ceia tinha vinho, mas era vinho sem álcool. Mas ele mesmo disse que vinho sem álcool só dava em setembro. Você pode explicar pra gente, Rodrigo Silva, o que está acontecendo? Além de você ser desleal pra caramba intelectualmente. Vamos seguir. Mesmo em Roma, não havia o costume de beber vinho puro. É isso que você ouviu. Foi isso que você ouviu. Foi isso. Em Roma, Roma antiga, a Roma que você conhece, nos filmes, nos livros, nas histórias, aquela Roma daquele politeísmo, de festas regadas a vinho, segundo ele, ninguém bebia vinho. Ouça. Alcoólico não era de bom tom. A nossa sociedade tem os... Na sociedade que tinha a bacanalha. Sabe a bacanalha? Que o apóstolo Paulo tem que escrever lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. A igreja que estava em Roma estava envolvida com a bacanalha. Imagina os que não eram da igreja. A bacanalha era uma grande orgia ao deus Baco, regada a muito vinho. Em toda a cultura greca-romana antiga, o vinho está muito presente, mas ele está afirmando que não era de bom tom. Ninguém gostava de vinho, né, Rodrigo Silva? Aliás, Paulo diz à igreja que estava fazendo ceia com vinho: não vos embriagueis. Agora eu queria saber como é que a igreja estava embriagada com o suco detox do Rodrigo. Tem que contar Noé, né? Que ficou tão bêbado que caiu desmaiado lá e foi abusado pelo próprio filho. Ele caiu bêbado de suco, Rodrigo. De modo normal, as pessoas não tomavam vinho alcoólico. E vou mais além. Estou falando de Roma. As pessoas não gostavam nem do gosto do vinho alcoólico. E nem do efeito embriagante que ele tinha. Então, quando a pessoa fala comigo assim, no tempo de Jesus as pessoas tomavam vinho normalmente, essa pessoa não conhece nada de história greco-romana. É isso. Ele fala, ele afirma, eles não conhecem, a galera está ouvindo lá e fala amém. Ninguém gostava de vinho na época de Jesus. Paulo diz que a igreja tem que parar de beber a ponto de ficar bêbado, porque eles não gostavam. Eles não apreciavam o vinho fermentado, especialmente por um detalhe. Todo fermento é... Agora vem mentira. Mentira já foi um monte, né? Mas agora vem a mentira mais deslavada de todas, porque ele já mentiu sobre a cultura, ele já mentiu sobre o momento ali do suco, o mês, agora ele vai mentir sobre a Bíblia. Símbolo de pecado na Bíblia. Jamais poderia se usar algo fermentado numa cerimônia religiosa. O pão não podia ter fermento, o vinho também não podia ter fermento. Você viu o que ele fez? Você viu a manipulação do texto? Ele falou que jamais em uma cerimônia religiosa poderia se usar fermento. Até aí está correto. Nas cerimônias religiosas hebraicas, nas cerimônias que eram reconhecidamente hebraicas, religiosas, era proibido usar o pão com fermento, como o texto diz. Era o pão e era o fermento acrescentado, não um fermento natural. E não era sempre, era apenas nos primeiros 7 dias. E era apenas para o pão. Mas ele afirma, se não pode usar no pão, não pode usar no vinho também. Então, o vinho da Santa Ceia era suco de uva. E o vinho fermentado, para que eles usavam, Rodrigo? E quando Paulo falou para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas dores de estômago. Eu não conheço nenhum trabalho médico, nada na medicina, porque eu já conversei com vários médicos, que diz que vinho alcoolizado ajuda a úlcera, o problema de estômago. Não tem nada disso, em lugar nenhum, que a uva cura problema estomacal. Então, por que Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho? Olha o argumento agora. Ele está dizendo que Paulo orientou Timóteo a tomar vinho por causa das suas dores de estômago. A úlcera já é da cabeça dele, tá? A Bíblia não fala, não tinha diagnóstico de úlcera naquela época. Eram dores de estômago. O apóstolo Paulo, com a sua sabedoria popular ali, falou, toma vinho que é bom. O argumento do Rodrigo é, úlcera
não se cura com vinho, segundo a medicina de hoje. Porque ele está dizendo assim, não, tá vendo? Paulo teria dado um diagnóstico errado se fosse vinho com álcool. Meu Deus, Rodrigo, eu não conheço ninguém, nenhum médico que receita vinho. Ah, você está com dor de estômago aí, 3 taçonas de vinho. Eu não conheço. Então, lógico que Paulo não faria isso. Esse é o argumento dele. Segue o baile. Vinho, não apenas água, mas toma também um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades do estômago. Então não fale nunca mais que no Novo Testamento era comum as pessoas beberem vinho, Jesus bebeu vinho, porque isso não funciona. No caso do milagre... Ele dá um argumento sem explicação alguma, absurdo, e fala, então não fale nunca mais isso, hein? E dá a carteirada pastoral muito típico, né? É o pastor que está falando, é o teólogo, é o arqueólogo, não fale, eu sei do que eu estou falando, abaixe a cabeça, seja uma ovelha muda. E se você achou que ele não teria condições de piorar, se você achou que os argumentos lá do vinho em Roma ser de mau tom, ou do apóstolo Paulo receitando errado, foram ruins, você não imagina o que ele vai falar sobre Jesus transformando água em vinho. Você não imagina. Você não... Olha, se você não ouvisse, você ia dizer, Berloff, você está inventando. Ele jamais daria um argumento nesse nível. Então, por favor, assista. Galileia, como ele encheu as talhas lá e Jesus mandou encher as talhas de água, lembram disso aí? Não foi anormal para eles atenderem aquele pedido ali. O que foi anormal foi o fato daquelas talhas de água depois virem com um suco de uva puro, como se tivesse sido espremido da uva naquela hora ali. Então, escuta, eu não entendo que as pessoas... Já pegou, você já pegou. Quando ele sabe que ele está mentindo, ele gagueja, tá? De novo. Realmente, dão o bom vinho no começo, e você deu o melhor vinho no final, um vinho, parece que espremeu de uma uva agora. Parece que espremeu de uma uva agora, isso não existe no texto. Isso não existe, o texto é muito claro. Olha, em toda festa, você dá primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim. Você toma primeiro Heineken e depois Skol. Nesse caso, como Jesus tinha acabado de transformar água em vinho, o vinho que Jesus transformou era do bom, estava sendo servido por último. E aí o pessoal fala assim, como agora, assim que a gente já está bêbado, chega o vinho bom. Só que o Rodrigo está dizendo que o texto diz que eles estavam falando que era um vinho fresco, um suco de uva espremido na hora. Mas o texto não cita isso. Esse foi o milagre de Jesus de transformar a água num vinho puro, recém-tirado. E não necessariamente Jesus transformou em vinho alcoolizado. Segundo ele, Jesus até fez um milagre, só que ele não poderia transformar a água em vinho, porque o vinho tem que sofrer uma fermentação. Então Jesus transformou a água em suco, e daí alguns meses fermentando, aquilo se transformaria em vinho. Quer dizer, Jesus teria o poder para transformar a água no suco, mas suco fermentado aí é demais para Deus. Meu Deus do céu, gente. É isso. Fica à vontade então, aqui, Vidal. Vamos tomar aqui um Lehaim. Vamos lá. Um quê? Um Lehaim. Lehaim. Um brinde. Lehaim. Eu tô aprendendo, Vamos lá, que hoje aqui você vai esclarecer todas as suas dúvidas. Vocês falam o quê quando, tipo, brinde, assim, tintim? Vou fazer para toda a audiência que está assistindo. É assim, eu vou fazer o Lehaim, que é a vida. Tá. Por quê? O álcool, ele é bom. Você pode utilizar ele para o bem ou para o mal. Se a pessoa beber demais, ela vai acabar embriagando, fazendo besteira. Mas se ela, no momento de confraternização com um bom amigo, no momento onde está estudando valores milenares, um momento especial, a gente fala Lehaim, a vida. Esse é o propósito da vida. Esse é o motivo que nós estamos aqui na Terra. É para justamente usufruir da vida nesse sentido. Deixa eu só esconder a marca aqui, não pode. Não pagou, não pode. Porque a Heineken não tá fazendo essa propaganda maravilhosa que ele fez. Talvez... Que propaganda maravilhosa que ele fez, Vamos me ligar depois. Liga pra gente aqui, por favor. E aí, então, o Lehaim já foi feito. E a bênção antes de comer e antes de beber tem uma bênção. Porque tudo é de Deus. E a bênção diz o quê? Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tudo existe através da sua palavra. Eu faço em hebraico. Como que é em hebraico? Você fala amém quando eu fizer o sinal. E a gente vai celebrar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaroi. Amém.
Lechaim. Lehaim, Tem que até é... aquela musiquinha. A vida. é. Lechaim, lechaim, lechaim. Lechaim, lechaim, to life. Nunca viu aquele filme? O violinista no telhado? Vi, eles cantam essa música. Eles cantam essa música. A vida. Lechaim, a Schnäpsel lo mir machen. Lechaim, für alle gute Sachen. Hey, die Gläslach dir gleich, lo mir machen a Lechaim, Lechaim, Lechaim. Lechaim, 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 Lechaim. Lechaim, von Zores mehr nicht wissen. Lechaim, nor Glück und Frieden genießen. Nach die Gläslach Regleim, lo mir machen a Lechaim, Lechaim, Lechaim. Lechaim, 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 Lechaim. Lechaim, von Zores mehr nicht wissen. Lechaim, nor Glück und Frieden genießen. Nach die Gläslach Regleim, lo mir machen a Lechaim, Lechaim, Lechaim.